Fala, rapaziada do canal Mundo, tranquilo? Bom, começando mais um podcast hoje, mais uma resenha. O convidado de hoje é o ex-goleiro Bruno, jogou no Palmeiras, Santa Cruz, Português, Strikers. E aí, Bruno, tranquilo? Como que tá? Tudo bem? Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Agradecemos você por aceitar. E Di, começa aí puxando a primeira pergunta já. Obrigado a você. Agora, então, a primeira pergunta. Obrigado a você. A primeira pergunta de cara é como você se apaixonou pelo gol? Tipo, ou você começou lá na frente e depois voltando para trás? Como que começou? Como você se apaixonou pela posição do goleiro? Eu brincava sempre na rua, no quintal de casa, né? Então eu tinha meus tios sempre ali chutando, meu pai chutando bola para mim ali no quintal de casa, quebrando a parede da casa da minha avó, na rua brincando também. E aí com 6 anos, se eu não me engano, eu morava na Moca, eu sou da Moca, né? E aí com 6 anos eu fui pro Juventus, comecei no futsal lá no Juventus como goleiro, fiz o teste, passei e aí fui embora. Aí você Ó, já alavancou. Já jogava no gol, sempre joguei no gol, nunca nem tentei nenhuma outra posição. Caraca. a gente fez uma pesquisa, a gente tava fazendo uma pesquisa, e você começou sua carreira profissional como goleiro da Portuguesa de salão, não foi? Como que foi É, isso para depois a transição para o campo? é assim, eu comecei no Juventus no futsal em 2000 ó, com 6 anos, aí eu fiquei no Juventus até 13 anos, quando eu fiz 13, sempre futsal. Com 13, ao mesmo tempo, o meu técnico que me aprovou lá no começo, quando eu cheguei no Juventus, se chamava Niltinho, chama Niltinho, né? E ele é muito famoso na base do Palmeiras, tudo, e na época ele já era o treinador da base do Palmeiras. E aí ele acabou saindo do Juventus, depois de 2 anos, mas a gente manteve o contato e ele sempre falava para mim que quando eu fizesse a idade, ele me levaria para fazer um teste no Palmeiras. Aí com 13 anos, justamente, ele me levou. Ele era o treinador da categoria de base, né? O sub-13 nem existia na época, existia só o sub-15 do Palmeiras. Mas com 13 anos eu fui, fiz o teste. Inclusive foi o teste com o treinador de goleiro que era do profissional, né? O Carlos Pracidelli. E fui aprovado e fiquei. Ao mesmo tempo eu continuei jogando futsal, mas aí eu saí do Juventus e com 14 anos eu fui para a Portuguesa. E aí eu joguei mais 3 anos na Portuguesa de futsal até 2000. Mas aí, depois, nessa época, em 2000, eu já estava no Palmeiras, já estava assinando o meu contrato profissional no Palmeiras e estava indo para a seleção de base também, sub-17, aí não dava mais para conciliar o futsal, eu já não estava nem mais indo treinar, eu estava só indo para os jogos, aí eu acabei saindo do futsal e ficando só no campo. Ó, depois você foi campeão paulista, campeão da Série B 2 vezes, campeão da Copa do Brasil Isso. e Uhum. campeão pernambucano aqui no Brasil. Qual o Isso. título que você mais significa para você, que você lembra com mais... O mais legal foi a Copa do Brasil, com certeza, né? Pelo Palmeiras, um título que o Palmeiras fazia um bom tempo que não era campeão nacional, foi um título que muitos consideram talvez o mais improvável da história, né, desse passado recente do Palmeiras. A gente era considerado a última força ali dos semifinalistas, e do jeito que foi, tudo como foi, eu entrando no meio da competição, né, nas oitavas de final e sendo considerado o melhor goleiro, para mim foi com certeza o mais marcante. Como foi para você, quando no ano de 2012, pelo menos, você sendo campeão da Copa do Brasil e alguns meses depois o time já é rebaixado? Como é que foi o elenco, como que estava no meio? Foi péssimo, foi muito ruim. O ano começou com a aposentadoria do Marcos, então a gente sabia que seria né, um desafio a mais para quem fosse jogar, até para o time também, né? O Palmeiras perdia a sua referência maior ali no gol e no elenco, né? Como jogador. Conseguimos o mais difícil, né? Que foi ser campeão logo depois, principalmente para o goleiro, né? Para mim, campeão logo depois da aposentadoria do Marcos, e ele com ele sempre presente ali nos jogos, nos acompanhando. Mas aí depois no Brasileiro, talvez o nosso time tenha sido montado para a competição de tiro curto, de mata-mata, né? E a gente acabou perdendo muita gente por lesão também. Quando a gente acabou a Copa do Brasil, a gente já estava na zona de rebaixamento, porque meio que as primeiras rodadas a gente foi abandonando e jogando com o time reserva, né? O titular sempre sendo poupado para a semifinal e para a final. Então é muito mais difícil você sair lá de baixo, ainda mais jogando num time grande, né? Todo mundo quer te pisar e deixar você lá embaixo, não deixa você sair. E aí aquele resto do ano, do jeito que foi também,
muitos problemas e tudo mais. Para mim particularmente foi muito difícil, e aqueles últimos 3 meses ali de Campeonato Brasileiro, pelo menos, foi aquele negócio, ia pro treino, voltava para casa, não saía para nada, sem dormir, sem comer, e foi muito ruim, muito triste mesmo do jeito que aconteceu. Muitos se consideram o sucessor do Marcos, né? Que logo depois que ele aposentou, tinha o Deola também, mas você que assumiu do título na Copa do Brasil, depois no rebaixamento, como que era a pressão? Tipo, sabendo que um dos maiores ídolos do clube tinha se aposentado e você estava no posto dele. Muita gente fala de como que era substituir o Marcos, né? Eu sempre falo que não existe isso, porque o Marcos é insubstituível, né? O que a gente tentou fazer, o que a gente fez foi dar sequência no trabalho que ele vinha fazendo, e não só ele, aí vinha do Sérgio, do Veloso, de todo mundo. Agora, a pressão, não foi a pressão, não existe uma pressão por substituir o Marcos, não. Existe a pressão por jogar no Palmeiras, independente se você está substituindo o Marcos ou o Zé da esquina, entendeu? Não tem... a hora que você veste a camisa do Palmeiras, a pressão é natural, e o jogador que joga em time grande, geralmente se dá bem em time grande, gosta dessa pressão e sabe lidar com isso. Então, faz bem para você, te deixa motivado, te deixa atento a todos os momentos, te deixa... não sei explicar, assim, te motiva ainda mais a você querer fazer as coisas certas e representar muito bem vestindo. Então, assim, claro que jogar logo após o Marco sempre tem aquela desconfiança, sempre tem a comparação, é inevitável. O São Paulo recentemente passou por isso também, só foi se acertar agora com o Volpi. Então é mais ou menos a mesma relação, assim, quando tem um ídolo por muito tempo, né? Então, mas é fantástico, e poder dar sequência, e como eu falei, com ele lá sempre presente, pelo menos no primeiro ano, ele sempre presente lá no vestiário com a gente, e aquela conquista, e depois mesmo nos momentos difíceis ali, dando força e ajudando, a gente pôde colocar todo o ensinamento que a gente teve ali em campo, e acho que foi muito bom. Arthur, pode ir. Deixa eu selecionar uma aqui. Você foi eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil de 2012, naquela campanha invicta, mas mesmo assim, alguns torcedores, quando cita seu nome, eles só remetem a algumas falhas que você teve. Você acha que eles são ingratos por só lembrar dos momentos ruins? Inclusive, você teve uma discussão com um torcedor no Twitter, né? Acho que foi ano passado, se eu não me engano. Você acha que isso é ingratidão? Ou você acha que faz parte? Eu acho que esse é o normal do torcedor brasileiro, e não só do brasileiro, né? Da grande parte do mundo. O torcedor é muito apaixonado, o clube de coração é aquilo ali, é paixão, é coração mesmo. Então, e na maioria das vezes, principalmente no Brasil, a gente lembra muito mais dos erros do que dos acertos, né? Então isso é normal, isso é com qualquer pessoa. É claro que fica marcado, infelizmente, por exemplo, fica muito mais marcado aquele erro contra o Tijuana, mas pouca gente lembra que antes daquele erro eu tinha feito talvez 2 das minhas melhores partidas pelo Palmeiras, que tinha sido o jogo de ida contra o Tijuana, que eu fui eleito na época o jogador da rodada da Libertadores, e o jogo das quartas de final contra o Santos, que a gente perdeu nos pênaltis pelo Campeonato Paulista, que eu fiz talvez a minha melhor partida com a camisa do Palmeiras, e o time do Santos, Neymar, Dracena, todo mundo, André, Gans, todo mundo, e a gente acabou conseguindo levar para os pênaltis. Eu fiz pelo menos ali 4, 5 defesas muito boas. Então o pessoal sempre lembra, e se você for muito pelo outro lado também, é o que vende, né? O que vende é o erro, a falha, a lamentação. Então, eu acho que não. Principalmente de goleiro, né? Lógico. Goleiro nunca lembra das boas defesas. Lembra mais do erro que você... Se você erra, lembra do seu erro, mas não lembra das boas defesas que você fez no jogo. Justamente. Mas eu sou muito feliz e muito grato também que muita gente, e a maioria... É engraçado, porque enquanto você está jogando, eles lembram muito mais do seu erro. Depois que você para, ou que você sai do clube, aí começa a vir muita gente lembrando também das alegrias e dos acertos. Então é uma relação bem legal, assim, é bem diferente, e que ninguém consegue imaginar, a não ser o próprio jogador que está passando por isso. Então hoje muita gente lembra da Copa do Brasil e de tudo que a gente passou, e não só da Copa do Brasil, né, dos bons. Eu tenho certeza, e 100% de certeza, que foram muito mais acertos do que esses. Falando em Tijuana, essa daí foi a eliminação mais dolorosa da sua carreira? Foi o principal erro, foi sim, com certeza, porque ali era como eu falei, eu tinha vindo de um jogo excelente lá no México, a gente empatou 0-0,
E aí, só que a gente não conseguiu fazer gol fora. Então a gente sabia que o gol, se a gente tomasse um gol ali no Pacaembu, seria complicado. E ali acabou acontecendo aquele erro e logo quase, acho que tinha 20 minutos de jogo, mais ou menos. E ali deu uma baqueada no time, com certeza, e a gente não teve forças para reagir. E aí depois acabou tomando o segundo, mas com certeza. E ali depois eu assumi, eu falei em entrevistas e sempre falo que eu assumo aquela culpa porque foi um erro que não poderia ter acontecido e a gente acabou sendo eliminado daquele jeito. Que é a cabeça do goleiro? Tipo assim, 20 minutos sai esse gol com uma falha. Como que é até o final do jogo? Você consegue focar totalmente no jogo ou toda hora vem o lance na cabeça? É difícil. Na hora que acontece, a vontade é enfiar a cabeça ali no gramado e se esconder de todo mundo, sabe? Que nem uma ema, assim, que enfia a cabeça na terra. Sair correndo, porque você sabe que tá todo mundo falando de você e olhando para você. Então é muito difícil, mas eu sempre aprendi também que o goleiro é assim, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Então talvez você comete um erro, infelizmente já foi, passou, você tem que levantar a cabeça para não cometer o segundo, porque se você fizer o segundo aí vai piorar. E se você fizer o segundo, você tem que trabalhar para não fazer o terceiro. Então é mais ou menos, isso foi um ensinamento que eu tive lá dentro do Palmeiras com o Pracidelli. E Ixi, Bruno, acho que peraí, voltou. E aí eu tive esse ensinamento com ele e é o que eu levei sempre para minha carreira. Então, na hora aconteceu, foi, mas fica aquele sentimento ruim porque você sabe que você acabou decepcionando muita gente. Em relação à Portuguesa, pode perguntar, Di, pode perguntar. Pode falar. Não, Bruno, essa é uma dúvida minha. Você acha que a posição goleiro é a posição que você sente mais a pressão no jogo ou as outras posições é tudo igual, tipo, aumenta a mente do jogador, o psicológico do jogador? Eu acho que o goleiro é muito mais responsabilidade. Eu não digo pressão, porque assim, a pressão eu acho que vai, de novo, de acordo com o jogador, né? Tem jogador que assim, eu tô jogando pelo Palmeiras, dane-se, tô jogando pelo São Paulo, pra mim é como se jogasse na esquina ali na várzea. Aí tem jogador, não, beleza, pô, eu sei o que representa o Palmeiras, eu sei. Então eu acho que a responsabilidade de você ser um goleiro é muito diferente, com certeza. O goleiro é aquele a gente tava até brincando com uns amigos meus outro dia, o goleiro é aquele que você não pode, não tem como ter o dia ruim. Então você não pode, hoje eu tô com um dia ruim, eu vou dar uma escondidinha ali, se eu pegar na bola eu vou tocar de lado, não vou correr muito. O goleiro não tem, porque se você falar, hoje eu não vou pular para essa bola aqui, porque ou eu vou pular com pouca força, você vai tomar um gol, não tem como. E eu sempre falo isso, é um ensinamento também que eu aprendi, eu passo para os meus goleiros hoje, que o goleiro é 95% mental e 5% físico, corpo, porque você pode ser o melhor goleiro do mundo, mas se sua cabeça estiver ruim, você não vai conseguir jogar e você vai tomar gol, não adianta. Agora, em relação à Portuguesa, hoje inclusive completa o centenário da Lusa. Você foi campeão brasileiro Série B com eles, mas você não fez nenhum jogo, né? Não. Quando eu cheguei na Portuguesa, eu estava no Palmeiras ali, indo para o banco de vez em quando, de terceiro goleiro. E aí eu encontrei o Jorginho, né, que era o treinador na época da Portuguesa, e eu já conhecia ele da base do Palmeiras B, e até de 2009, que ele acabou sendo nosso treinador por um tempo, no Brasileiro, antes do Muricy chegar. E aí eu encontrei com ele no shopping um dia, e ele me perguntou, ele conversando, e ele falou, Bruno, quer vir jogar para mim na Portuguesa? Estou montando um time legal, tal, mas queria você, a sua experiência. Eu falei, sem pensar, né, confio no Jorginho, fui. E só que aí o que aconteceu é que eu acabei tendo, infelizmente, a minha única lesão muscular na minha carreira assim mais grave. As outras tinham tido tudo lesãozinha pequena de 3 dias recupera, uma semana recupera. E lá na Portuguesa eu cheguei e me fizeram treinar por 2 semanas direto, de manhã e de tarde, sendo que a gente estava no meio da temporada, então eu acabei machucando a minha coxa, na parte da frente da coxa, eu abri quase 3 centímetros, então eu fiquei quase 3 meses para recuperar. E aí, nesse período, o Everton começou a jogar bem, começou a fazer um jogo melhor que o outro, e aí nada mais justo do que ele continuar no gol, e depois que eu voltei, aí eu acabei ficando na reserva, mas, de novo, é uma experiência, foram 5, 6 meses ali que eu agradeço muito por ter tido, porque foi uma experiência maravilhosa. Eu adoro a Portuguesa, eu já tinha a experiência de ter jogado futsal lá, eu sempre fui muito bem tratado lá dentro, eu adoro de paixão mesmo a Portuguesa, tenho um carinho muito grande,
por tudo, e aquela Série B foi fantástica. Eu sei da minha responsabilidade lá dentro também, mesmo não jogando, mas fora de campo, que a gente tinha um time muito jovem na época, o Ananias subindo, o Guilherme subindo, o Henriquinho subindo, aí tinha o Edno um pouco mais experiente, o Marcelo Cordeiro um pouco mais experiente, mas jogadores vindo do interior, de outros estados, né, e do interior também, que nunca tinham jogado em time grande. Então eu sabia ali da minha responsabilidade, e eu tenho certeza que eu consegui ajudar da melhor maneira possível, e a gente acabou sendo feito aquela campanha histórica. Qual que é o sentimento? Tipo, 2011, a Lusa subindo para a Série A, e agora a Lusa sem divisão, jogando o Paulistão na divisão bem baixa. Qual é o sentimento? Tristeza, muita tristeza. De novo, eu tenho um carinho muito grande pela Portuguesa, e a minha vontade é... Eu tenho amigos de infância assim, que torcem para a Portuguesa, e a gente conversa bastante, e eu falo para eles, a minha vontade é voltar lá e tentar ajudar de alguma maneira, porque é muito triste ver a Portuguesa daquele jeito. E eu tenho certeza que é não só da minha parte, mas de muita gente também que tem um carinho muito grande pela Portuguesa, é considerado, né? Não é um bordão que o torcedor da Portuguesa gosta, mas muita gente fala, né? A Portuguesa é o segundo time de muita gente. Mas a Portuguesa não merece estar onde está, e merece estar pelo menos, no mínimo, na primeira divisão do Campeonato Paulista. Isso é o mínimo que a Portuguesa merece, e depois aí, fazendo um trabalho legal, voltando, retomar as competições nacionais, mas pelo menos no Campeonato Paulista merece sim estar na primeira divisão. Sim. E, Bruno, teve um tempo que você jogou nos Estados Unidos. E Sim. o que você achou de lá? A experiência? Que o futebol deveria ser mais valorizado? O que você achou de lá? Eu não joguei na Major League, né? Foi em 2016 quando eu vim para cá. E não foi a Major League, foi na segunda divisão, né? Porque aqui não tem acesso e descenso, então foi na segunda liga. Chamava NASL, hoje já não existe mais. Então a gente jogou. Não é o nível não é dos melhores, é claro, ainda mais em ligas de segunda divisão, assim, né? Mas eu vim pela oportunidade de vir para cá. Eu sempre gostei daqui, sempre tive essa vontade de morar aqui, por mim, pela minha família. Tá crescendo muito, tá melhorando muito. O futebol americano aqui, ele começou, a Major League principalmente, começou a dar valor mais para a categoria de base. Eles ainda perdem muito jogador novo, porque se você vê o Pulisic, que foi muito novo para lá, e muita gente que vai para a Alemanha, principalmente, porque a Alemanha e os europeus viram que aqui é um mercado legal, porque o jogador de 14, 15, 16 anos ainda não tem um contrato profissional aqui, e não sabe do futuro que vai acontecer aqui, porque muita gente aqui, o jovem, os pais fazem os meninos jogarem futebol para ir para uma faculdade, não para virar profissional. E a Major League são 26 times, se eu não me engano, 28 times. Eu acho que vai chegar a uns 32. Mas chegando a 32, são 32 times profissionais. O resto são outras ligas. E aí o salário é muito menor, a exposição é muito menor. Então, um menino que sai da faculdade formado, ele vai sair ganhando talvez mais do que se ele estivesse jogando nessas ligas inferiores. Então ainda esse é um problema que eu vejo aqui nos Estados Unidos. Eles perdem muito talento para as faculdades. A Major League está melhorando nisso com a sua categoria de base. Então hoje, vamos supor que você é o camisa 10, o craque do time do Orlando City. E você vai terminar o seu high school e você tem uma bolsa de estudos 100% para ir para Stanford, uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. E o time não quer te perder. Então, o que eles estão fazendo hoje? Eles começam a te promover mais cedo para o profissional, eles assinam com você profissionalmente, mas eles também te dão uma bolsa de estudos como se fosse assim, o clube pagando para você estudar, entendeu? Para você ter essa oportunidade de continuar estudando se você quiser, mas não jogando pela faculdade, você só sendo criado. Porque, na verdade, a faculdade, quando você faz aqui, você perde o desenvolvimento, porque a competição dura 4, 5 meses e depois é só treino. Então não tem muito, você perde muito do desenvolvimento do menino, né? Então hoje os times estão olhando muito mais para a base e estão contratando. Hoje em dia você vê que não tem mais tanto aquele jogador velho vindo para cá em fim de carreira. Hoje em dia é jovem cada vez mais. Então isso é muito legal. Na própria Florida Cup dá para perceber que o New York City jogou essa Florida Cup e o time que atua no segundo tempo são muito novos os meninos. Era praticamente a academia inteira, Vi. Tinha meninos de 16, 17 anos. E assim, você acha que a ida do Kaká e do Ibrahimovic para a MLS aumentou o nível
Sim. do futebol na América e nos Estados Unidos? Sim, porque não eram jogadores em fim de carreira, eram jogadores, principalmente o Ibra, né, que conseguiu o jogar Ibra. muito bem aqui, que fez muito sucesso, e até pelo jeito dele, né, de se expor muito mais, de falar. E teve aquela rivalidade com o Vela, né, que eram os dois times de Los Angeles, então eles trocaram muitas farpas. Mas atrás, sim, de novo, o próprio Rooney, quando veio para cá, né, também, jogando no DC, então ele veio jogando em bom nível. Trazendo jogadores que têm a condição de jogar e que vão atrair público e torcedor, com certeza é válido. Agora, o que não pode é continuar trazendo jogadores, aquele que, em fim de carreira, que vem aqui só para fazer um ano de contrato e aposentar, só para fazer o marketing. Aí, porque se você não corresponder em campo, a torcida hoje já não quer mais saber do seu nome, que você joga no time. Você tem que estar lá jogando e performando, né? Então, valeu sim, principalmente do Ibra. Uma pergunta que eu tenho de curiosidade é assim, você é comentarista do DAZN agora, atualmente, né? Uhum. Como que é ver o jogo, primeiro, tipo, antigamente você via o jogo de dentro do campo, como que é ver o jogo por fora, ver a movimentação dos goleiros, como que é? Primeiro que hoje, como treinador de goleiro e como comentarista também, é muito legal porque eu consigo ver coisas que hoje, se eu visse o meu jogo, eu falava, nossa, olha o que eu fazia, hoje eu me corrigiria em várias coisas, sabe? Dando treino para mim mesmo. Depois é muito legal porque eu tive a oportunidade de ter a visão do campo do goleiro ali, né, que é teoricamente a privilegiada. Eu tive a visão, eu fiz os meus cursos de treinador, né, então eu tenho licença de treinador aqui dos Estados Unidos também, tudo. Então eu tive a visão da lateral do campo como um treinador e faz 2 anos eu estou tendo como de comentarista da cabine. Então é muito legal porque eu consigo conciliar essas 3 visões para poder fazer uma análise melhor. Isso me ajuda demais, porque geralmente o narrador que eu estou trabalhando é o Conrado Giulietti, né? Então ele me conhece, ele sabe muito bem. Então se tem alguma questão técnica que só o jogador pode saber, ele já vem direto para mim e ele me pergunta. Ele sabe que eu vou conseguir responder ali para ele. Agora se tem a gente consegue debater bastante da visão técnica de cima da cabine, o posicionamento, a formação, como o time está jogando. Então isso é muito legal e é uma coisa que eu não imaginava fazer. Apareceu a oportunidade, todo mundo sempre falava para mim isso, né, que eu tinha condições, que eu me daria bem, mas eu nunca dei muito ouvido. E aí surgiu a oportunidade e hoje eu sou apaixonado, sou muito feliz fazendo, gosto demais e me sinto bem fazendo isso. Você tinha alguma inspiração quando você jogava? Um goleiro que você se inspirava, que você bateu o olho, putz, eu quero ser igual a ele, quero traçar minha carreira igual a dele? Eu sempre tive a inspiração dos meus ídolos, né? Que eram ali os goleiros com quem eu convivi, o Marcos, o Sérgio, o Veloso, que eu cresci vendo, né? E principalmente o Marcos e o Sérgio, que são amigos e que eu convivi ali dentro do Palmeiras e aprendi muito. Diego Cavalieri também, que é um grande amigo que eu tenho, a gente cresceu junto ali na base do Palmeiras, subiu junto pro profissional e tudo mais. E muita gente me pergunta, quando pergunta do meu ídolo, eu sempre falo que é meio estranho, porque quando eu era pequeno e nem sonhava em ainda fazer tudo isso, as minhas camisas, apesar de já jogar no gol, as minhas camisas eram todas número 9 do Evair, né? Então, é muito engraçado. Então, quando eu cheguei no Palmeiras, poder ter a experiência de treinar com ele ali, de conviver, também foi muito legal. Isso daí eu vou levar pro resto da minha vida. Bruno, para você, hoje, no meio do futebol mundial, qual o melhor goleiro e por que o melhor goleiro ele é? Eu gosto muito do Donnarumma, do Milan, fazendo bastante campeonato italiano, eu percebo, ele é muito bom, ele é muito forte, ele tem uma explosão e um tempo de reação fantástico, e 22 anos, 23 anos tem o Donnarumma, se eu não me engano, tem um futuro, muita gente fala, o Buffon passando o bastão para ele, né, o próximo Buffon que vai jogar por muito tempo na seleção italiana, então eu gosto muito dele. Alisson e Ederson não tem como deixar de fora também, por serem brasileiros, mas aí não sendo muito corporativista, né, não votando nos brasileiros, mas eu sou muito fã do Alisson também. E eu gosto muito do Oblak, do Atlético de Madrid hoje. Para mim ele é muito bom mesmo. E eu tenho uma explosão de novo, uma visão de jogo. E aí você pode colocar o Ter Stegen também, é muito bom no Barcelona, mas acho que para mim hoje, se eu tivesse que escolher os meus favoritos, é o Donnarumma e o Oblak. Hoje a gente vai ter um confronto, né, na Champions, dos melhores Neuer e Ter Stegen, né? Uhum. E do Brasil, os melhores goleiros, os melhores. Hoje o Everton para mim com certeza tá incluído nesses dos melhores goleiros, até porque
né? Tive o prazer de conviver com ele, então eu sei de quanto ele trabalha e o quanto ele se dedica para estar lá. E não é à toa que é o terceiro goleiro da seleção ali, revezando com o Cássio. O Cássio também está em ótima forma, tá uma fase muito boa, é o maior, talvez o maior goleiro da história do Corinthians. O Fernando Praz, mesmo com 40 e poucos anos aí, é uma pessoa que eu aprendi a conviver junto e a aprender com ele também, e super querida, é um amigo meu que eu tenho também, continua fazendo ainda partidas excelentes. O Marcelo Lomba está muito bem no Inter. Eu gostava muito do Vanderlei quando ele estava jogando no Santos. Agora ele parece que ele deu meio que uma caída, né? Não está tão alto o nível dele quando ele estava no Santos, mas eu gosto muito do Vanderlei também. E do elenco do Palmeiras de 2012, 2013, você ainda levou alguns amigos para a vida, assim, com que você conversa diariamente? Sim, sim. O Fábio, goleiro, né, que hoje está em Portugal, é um amigo que eu tenho também. O Vinícius não estava no elenco, mas ele já treinava com a gente, então são os dois goleiros também que são meus grandes amigos. O Valdívia até hoje é meu amigo, assim, a gente é amigo eu já fui passar Réveillon na casa dele também, então, lá no Chile, então a gente se fala até hoje, mas eu tenho amizade com... Isso é uma coisa que eu guardo muito para minha vida, porque eu nunca, muito difícil, poucas pessoas eu me dei mal no futebol, né? Claro que amigos a gente tem, são poucos, ainda mais no futebol, mas eu sempre me dei bem com muita gente. Então, com a Assunção, hoje eu ainda falo com ele bastante, o Cicinho, o Maicon Leite, a gente sempre se fala de vez em quando ali brincando, o Henrique, o zagueiro. O Betinho, eu acabei jogando com ele depois no Santa Cruz em 2015 também, ele estava lá com a gente. Tem mais gente, mas agora eu vou lembrar desse. O Maurício Ramos, de vez em quando a gente se fala também. O Márcio Araújo. Acho que são mais esses. Você sendo comentarista da DAZN, certo? E a DAZN acompanha o campeonato italiano, Serie A. Você acha que tem muita diferença o campeonato italiano para o campeonato brasileiro em questão de elenco, de alto nível para você? Eu acho que sim e não. Sim, tem diferença porque tem jogadores muito mais técnicos. Talvez os times não sejam tão nivelados quanto no Brasil. Então você tem uma disparidade muito maior ali de Juventus, Lazio, Milan, Inter. Você tem ali 4, 5, 6 times que você sabe que vai brigar para ser campeão e acabou. E no Brasil você tem pelo menos 10 que você pode colocar que pode ser campeão brasileiro no começo, né? Sem saber muito, assim, sem pensar muito. Mas tem, com certeza, até pelos jogadores que hoje estão lá na Europa. Então, você tem jogadores fantásticos e a oportunidade que eu tive eu adoro o campeonato italiano, eu gosto demais. A oportunidade que eu tive de fazer e ver o time da Juventus jogar, e tanto com o Allegri quanto o Sarri como treinador. Eu gosto muito de ver a Lazio jogar, o meio de campo da Lazio com o Lucas, o Milinkovic-Savic e o Luiz Alberto, eu adoro. A Inter de Milão também eu gosto muito de ver jogar com 3-5-2 ali, o Lukaku na frente. Então a qualidade com certeza é maior do que a do Brasil, mas a disparidade também é muito maior. Então você tem ali 4, 5 times que vão brigar e o resto é para não cair. E como que você vê a evolução da Atalanta tão rápida assim? Muito bom. Eu tive a felicidade de acompanhar desde o começo ali, desde 2018, né, o campeonato da Série A da Itália, da Série A, que a Atalanta foi quando começou a aparecer mais e mais. Então eu fiz bastante jogo da Atalanta. Então lá em 2008 eu já falava, 2008, começo de 2019 eu já falava, nossa, esse time é muito bom, vamos ficar de olho. E manteve a base, manteve o treinador, classificou para as competições europeias, mostrou que mesmo com um orçamento curto consegue fazer um bom trabalho. Eu adoro o Zapata, acho um atacante fantástico, ele é muito bom. O meio de campo bem centrado, tem um esquema de jogo definido, não importa se a Atalanta está jogando com a Juventus ou com o último colocado, vai jogar da mesma maneira, com 3 zagueiros, com o Tolói fazendo um grande campeonato, e de novo, o meio de campo muito forte, os laterais, os alas que passam demais. E isso é muito legal, ver treinadores que acreditam na sua convicção, e quando dá certo é melhor ainda. E deu algo para Paris Saint-Germain. Deu algo para Paris Saint-Germain. E você acha que eles são um dos favoritos para o próximo campeonato italiano?
Você acha que Sim. consegue tirar essa hegemonia da Juventus? A diferença, talvez, da Juventus para a Atalanta seja o elenco. Então, enquanto a Juventus consegue, talvez, brigar em 3, 4 competições ao mesmo tempo por causa do elenco, talvez a Atalanta não tenha tanto peça de reposições ao mesmo nível dos seus titulares. Então, isso talvez seja o grande dilema e que a Atalanta está aprendendo a conviver com isso ainda, né? Porque jogando a Champions, jogando a Copa da Itália, jogando a Série A, é muito mais difícil. São 3 competições. O europeu não é acostumado a jogar de quarta e domingo, toda semana, então precisa se acostumar. Agora, eles estão aprendendo. Vai melhorando o elenco, mantém a base, vai contratando 1 ou 2 peças a mais de reposição, e aí vai aprendendo, vai se calejando, mas tem condições de brigar. Se focar só na Série A, tem condições de brigar sim. É um time muito ofensivo, né? Ontem ganhando o PSG, em vez de se fechar, o treinador continuava colocando atacante. Isso é um defeito, entre aspas, que eles não conseguem se defender. Então eles vão pra frente, continuam e já era. É isso aí. Seja porque, se Deus quiser, já era. Atrás a gente tenta. Mas o que você achou, tipo, desse jogo mesmo? Paris Saint-Germain e Atalanta. O que você achou desse jogo? Porque o Atalanta foi um time que foi realmente pra cima. Só teve o Neymar que jogou no Paris Saint-Germain, o Neymar e o Mbappé. E o que você achou? E o que você tá achando da evolução grandemente na Champions League, inclusive? Eu ia falar que você falou assim, só tem o Neymar, né? Talvez é só o que precisa para ganhar, né? Não tem do jeito que ele está jogando essa temporada. E, de novo, também, como comentarista, acompanhar ele fazendo o Campeonato Francês e vendo essa evolução dele é demais. Ele está jogando muito mesmo. É o melhor jogador do time do PSG hoje, na temporada, e só tendo o Neymar, talvez foi o que precisou para ganhar da Atalanta, né? A Atalanta não tendo um conjunto maior, mas a individualidade do Neymar e pela sua qualidade se sobressaiu e acabou fazendo toda a diferença no jogo. E quem você acha que é o candidato, o favorito a ganhar a Champions? O Paris Saint-Germain se continuar nesse nível, com certeza. Eu acho que quem passar do jogo hoje também é candidato, Bayern e Barcelona. O Red Bull passou ontem, né, do Atlético de Madrid. Pode dar trabalho. Qual é a outra quarta de final? Manchester City e Lyon. O Manchester City também tem condições. Fazendo a Premier League também, eu gosto muito de assistir o Manchester City. E é um dos times que tem um elenco muito forte, sabe rodar o elenco. O Guardiola sabe usar todas as peças. Talvez se eu tivesse que apostar, eu acho que eu apostaria entre Manchester City e Paris Saint-Germain. Difícil, vai ser a semifinal, né? Não, a semifinal é PSG e Red Bull e RB. Leipzig. Então tá. Então tem como ser Manchester City e Paris Saint-Germain. Então acho que talvez eu apostaria nesse Manchester City e Paris Saint-Germain para esse ano. E quem sairia campeão? Nossa, difícil, hein? Eu acho que eu vou no Manchester City esse ano. Para tirar essa zica do Manchester City aí de tentar e bater na trave e não conseguir. Eu sou Neymar de PSG. Por isso que é a dúvida. Eu torço muito pro Neymar e pro Thiago Silva e pro Marquinhos e para todo mundo. Mas, nossa, vai ser um jogão. Tomara que seja esse jogo. E mesmo se for o Barcelona também. Pra mim essa é a final também. Pra mim essa é a final também. Acho que o City passa do Barça ou do Bayern. O City tá muito forte esse ano. O De Bruyne jogando muito. Tá muito forte. E o Gabriel Jesus bem demais como atacante. Mesmo sem o Agüero e do jeito que tá jogando o Jesus, tem condição sim. Ele fez gol na ida e na volta, né? Na sua carreira, você acha que ficou faltando alguma coisa? Ou você acha que, do jeito que ela foi desenhada... Eu acho que tudo seguiu o curso natural. Foram 18 anos de Palmeiras, né? Hoje é muito difícil você ver um jogador passar tanto tempo dentro de um clube. E eu tenho muito orgulho disso. Eu nunca tive empresário, eu nunca tive, indicação, nada. Sempre foi por méritos meus. Cheguei à seleção brasileira de base por méritos meus. Eu gostaria, se você me perguntar o que eu gostaria de ter conquistado mais, principalmente pelo Palmeiras, pelos 18 anos, aquele Campeonato Brasileiro de 2009 que a gente perdeu. Para mim foi uma das maiores decepções. Aquela Sul-Americana de 2010, que a gente perdeu a semifinal para o Goiás em casa, também foi muita decepção. Aquele título a gente já estava
na nossa mão, a gente considerava ali, ainda mais vencendo o primeiro jogo da semifinal lá em Goiânia 1-0, né? Talvez gostaria de ter conquistado mais títulos pelo Palmeiras, mas eu acho que, claro, né, se eu pudesse apagar os erros, com certeza eu apagaria as derrotas, mas acho que tudo seguiu o seu caminho natural e talvez ter jogado um pouquinho mais aqui nos Estados Unidos, não só um ano, e gostaria que não tivesse acontecido tudo o que aconteceu aqui no Strikers, ter tentado ter a oportunidade de jogar na Major League, mas eu acho que eu me daria bem e poderia ter jogado tranquilo, mas tudo bem, acho que eu sou muito feliz com o que aconteceu. É isso, não ter um empresário sendo um jogador profissional, jogando num time grande. Você Difícil. Que recebeu todas as propostas, você que... Sim, eu tinha sempre o meu pai comigo, né, nas reuniões, e um amigo nosso assim, da família que era o meu contador, advogado também, né. Então, de novo, eu assinei o meu primeiro contrato em 2000, 2001, se eu não me engano. Aí eu fiz mais uma renovação, assim, um adendo no contrato mais uma vez, e depois eu renovei por mais 3 vezes no Palmeiras só. Então, não foi muita coisa, foram sempre contratos longos. Depois eu tive para a Portuguesa, foi o próprio Jorginho que falou direto comigo, então eu só tive o trabalho de ir lá no Palmeiras e falar isso, e o pessoal da Portuguesa ligar para o Palmeiras. Na ida para o Santa Cruz, eu tive o próprio Ricardinho me ligando para ir para lá. Tive ajuda, sim, de um empresário que é um grande amigo meu, Fabiano, e o Nick, né, da Unique Sports, muito famoso também, então eles me ajudaram, mas são amigos, né, então que inclusive eram do Ricardinho, então eles fizeram a ligação ali. E para vir para cá, para os Estados Unidos, foi um treinador de base do Palmeiras que assumiu aqui como treinador e me convidou direto para mim também. Então, assim, mudaria hoje? Talvez mudaria. Talvez hoje, se eu tivesse que refazer tudo, eu teria um empresário desde o começo, principalmente para não ter deixado, para continuar tendo oportunidades aqui nos Estados Unidos, ou até fora do Brasil, né? Eu gostaria de ter jogado na Europa um pouco, na Itália. Tenho o passaporte italiano, mas acabei tirando muito cedo. Então, talvez para me dar essa dica de ter tirado o passaporte italiano mais cedo, para ter outras oportunidades mais cedo, mudaria. Talvez hoje, se eu tivesse que refazer, eu teria um empresário sim, mas, de novo, eu tenho muito orgulho de ter conquistado tudo por mim e ter renovado contratos, assim, em quarto de hotel, e só eu e o presidente conversando, o Paulo Nobre conversando ali, renovando. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque cria uma amizade também, né? Então, são relações pessoais ali que você acaba levando pro resto da vida também. Você acha que o empresário também tem um lado bom e um lado ruim, empresário? Você acha Sim. que tem muito empresário que acaba com a vida de jogador, com carreira? Tem muito empresário que é sacana, lógico, que faz sacanagem, que faz picaretagem, que cobra de jogador para fazer treino, teste em tal lugar. Tá mudando isso, tá mudando muito, mas tem muita gente boa também e tem muita gente boa trabalhando no mercado hoje. Acho que o empresário hoje tem que ser um amigo do jogador. Então, por exemplo, imagina que você joga no Palmeiras e você recebeu uma proposta para ir pro... Você falou que você é fã do PSG, né? Sou o Neymar. Imagina que você foi... Sou fã do Neymar. Uma proposta do Neymar. Então vamos supor que você recebeu uma proposta para ir pro PSG. O meu papel como seu empresário vai ser levar essa proposta para você, vai ser mostrar isso que eu imagino, né? Vai ser levar para você essa proposta, vai sentar com você, com a sua família, explicar tudo direitinho, os prós, os contras, o que você ganha ficando no Brasil, o que você ganha indo para lá. A hora que você mudar, você vai levar a sua família inteira, sua mãe, seu pai, seus irmãos, não sei o quê, para ter uma vida melhor. Mas aí, muitos empresários param por aí. E aí você ficou lá na França se virando, entendeu? Eu hoje, se eu fosse empresário, eu seria diferente. Talvez eu levaria você para... E acho que muita gente faz isso também. Então, eu levaria você para a França, eu ficaria com você 1, 2 meses lá para fazer a sua adaptação, aprender, sabe... colocar você numa escola de francês, porque eu acho que o jogador não é o francês que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao Paris Saint-Germain. Você tem que aprender o francês para falar, pelo menos o básico para comunicação, ou o inglês, se o treinador assim preferir. Mas eu acho que o jogador que foi para a Itália tem que aprender o italiano, foi para a França, tem que aprender o básico do francês. Sua mãe, seu pai, vamos supor que você tem um irmão. O seu irmão... o que o seu irmão... Não vai ficar em casa o dia inteiro só vivendo das suas coisas. Não, põe o seu irmão para fazer uma faculdade,
na França para estudar, para te ajudar na sua carreira, para administrar a sua carreira também. Põe a sua mãe e seu pai para aprender o francês, entendeu? Então, acho que muitos empresários hoje param por aí, na hora que concretiza a venda, porque ele já ganhou dele, mas eu talvez faria diferente, e como eu aprendi com muita gente também que faz isso, de dar sequência e dar o suporte, porque na verdade eu estou te valorizando, você é o meu produto na venda. Se você for bem, eu vou ganhar mais. E você vai ganhar mais por consequência. Então tem que ser essa relação. Para mim, essa relação é a mais importante do empresário-jogador. E você acha que muitos empresários atualmente, eles abusam dessas, não sei, sensualidade que tem a Europa? Você acha que muitos empresários abusam para ganhar dinheiro? Ah, tá, tem um time pequeno da Europa que te quer, vai só para ganhar o dinheiro? Você acha que não tem isso? De novo, sim e não. Eu acho que tem muita gente que faz isso sim. Até porque, de novo, né, você vai ganhar em euro, vai ganhar em dólar, ou em libras, ou em qualquer coisa. Então, para ele é muito mais interessante vender o jogador do que manter no Brasil. Mas eu acho que muita gente hoje em dia, como eu falei, senta com o jogador e explica, ó, hoje você tem uma proposta de 1 milhão, mas talvez se você ficar um ano mais jogando no Palmeiras, você vai ter de 2 daqui a um ano. E ainda você vai ser valorizado, porque você não vai se desvalorizar, você só vai tender a ganhar. E se daqui a um ano você não se valorizou, eu trago para você mais uma proposta de 1 milhão, entendeu? E aí você vai. Então isso talvez é o mais importante. Agora, com certeza tem gente que não faz isso e que, leva lá e vamos e eu quero ganhar o minha parte. Acho que foi. Agora eu quero te fazer umas perguntinhas rápidas. Tá. Para você, campeão brasileiro desse ano. Vou falar Palmeiras, né? Corporativismo, mas o Flamengo continua com uma grande equipe, mesmo não começando bem. O Atlético Mineiro já está mostrando com o Sampaoli. O Atlético Paranaense tem um grupo muito forte, a base forte. Talvez não consiga chegar até o final no mesmo nível, mas tem também. Eu imagino que talvez fique por esses. Quem mais? O Grêmio sempre briga com o Renato Gaúcho, né, com a base boa, o Inter, talvez esses times mais cascudos, o próprio São Paulo, se der uma liga boa, tem elenco para isso, tem jogadores com qualidade para isso, então acho que vai ficar entre esses. Melhor do mundo para você esse ano? Para mim o Neymar. Hoje o melhor do mundo foi o Neymar. Essa temporada foi o Neymar, com certeza. Desculpa interromper aqui, mas eu tô vendo. Parece que o Barcelona tá querendo adiar o jogo porque um jogador testou positivo pro coronavírus. Caramba. Tá querendo adiar. Ixi, não sei agora, se de momento? acabou de sair, mas não sei se Facebook tá com transmissão aqui. Difícil, não sei. Hein? Então, ó, o campeão brasileiro foi o Palmeiras. Da Champions você já falou que acha que é o Manchester City. Então, acho que foi, né, Di? Rapaziada, mais um gravado com sucesso aí. Pra gente postar. Vamos postar nas nossas redes sociais. Segue o Bruno aí, vai estar tudo aí embaixo. Bruno, deixa o like, se inscreve aí. Chega nos 50 inscritos, os 500 seguidores vai ter um sorteio pra vocês. Isso, pra quem não sabe, 550 vai ter esse sorteio pra vocês lá, que a gente vai... E Bruno, tem alguma coisa pra falar aí pra gente? Obrigado pelo convite, foi muito legal. E boa sorte pra vocês aí na carreira de vocês, no canal e em tudo mais, e que vocês atinjam todos os objetivos. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. A gente agradece por você ter aceitado o convite. Então é isso. Valeu rapaziada aí, deixa o like, segue todo mundo aí. É nóis.